Olá, concurseiro! Eu me chamo Janaína Gomes, mentora do Grupo de Excelência EUJETS. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho de como que eu fiz essa transição de carreira da iniciativa privada para a iniciativa pública, como que eu migrei para o mundo dos concursos. Bom, o ano era 2015 e eu já vinha dando sinais de estafa, de cansaço, estava adoecida, já tinha um diagnóstico preliminar de estafa e eu já andava procurando uma solução, só que eu não sabia o que eu ia fazer. Então, em 2015, por meio de uma amiga minha, que é terapeuta, eu sentei com ela, nós tivemos algumas conversas e aí eu lembrei do que a minha mãe sempre fala: os incomodados que se mudem. Eu não estava mais feliz naquela situação que eu estava. Eu já tinha tentado me motivar, tentado enxergar as coisas de outra forma. Eu já tinha buscado soluções e eu não conseguia romper aquela barreira daquele problema. Então eu pensei, eu preciso sair daqui. Mas eu vou sair daqui como? De que forma? De que maneira? Para onde que eu vou? À época eu tinha 28 anos, então eu parei, pensei, refleti. Eu não quero ir para outro emprego na iniciativa privada, porque eu não quero passar pelo que eu estou passando aqui. E lá provavelmente eu vou passar. Então, insegurança em relação a permanecer ou não no emprego, enfim, aqueles problemas típicos de iniciativa privada. Então, eu pensei, bom, se eu migrar para o empreendedorismo, também é algo de um alto risco. Então, eu preciso repensar o que vai me dar uma segurança maior do que eu preciso fazer. Eu já tenho alguns amigos na iniciativa pública e eu pensei, conversei, troquei algumas ideias em quanto tempo seria possível. Eu fui fazer uma pesquisa de mercado realmente. E aí eu identifiquei, é isso, eu vou estudar para concurso público. Só que para que isso aconteça, eu preciso me organizar. E aí eu vou me organizar de que forma? Financeiramente, como é que eu vou fazer esse planejamento para sair do ponto A para chegar ao ponto B, e em quanto tempo e quais estratégias eu vou usar. Foi exatamente assim que eu pensei. Eu sou administradora por formação, então eu precisava montar um planejamento estratégico para isso. E foi o que eu fiz. Eu passei o ano de 2015 até um pouquinho o início de 2016, pagando as contas que eu tinha para pagar, fazendo uma boa reserva, pensando no que poderia me agradar dentro do serviço público, e eu acompanhado o tempo todo por essa minha amiga terapeuta, e ela falou assim, olha, eu acho que vai chegar o momento de você solicitar, né, a sua saída da empresa. Eu falei, tudo bem, vamos aguardar esse momento. E aí eu lembro que em abril de 2016, eu fui a São Paulo fazer um treinamento, uma imersão sobre programação neurolinguística. Então, falou-se sobre carreira, sobre transformação, sobre mudança. E lá dentro desse treinamento eu tive a certeza, eu não estou feliz onde eu estou e eu tenho que procurar as minhas melhoras. Eu vou sair da empresa. Coincidentemente ou não, que eu não acredito nisso, nesse mesmo período eu estava começando um processo de demissão voluntária dentro da empresa em que eu atuava. E eu decidi me inscrever. Eu me inscrevi, à época a minha chefia imediata me chamou, eu expliquei os motivos, expliquei que eu precisava de uma mudança e tudo mais. Eu tinha uma boa relação dentro da empresa, então eu pude sair nesse processo de demissão voluntária. Eu saí no finalzinho de abril, então eu iniciei o estudo, não demorou muito. Voltando só um pouquinho, pessoal, dentro desse curso, lá em São Paulo, eu conheci uma pessoa que hoje é minha amiga, foi minha primeira mentora em concurso público, e quando eu a conheci lá dentro, que ela me disse que ela mentorava as pessoas para o concurso de auditor fiscal do trabalho, eu pensei, era isso que eu estava esperando, era isso que eu queria. E aí eu comecei o processo com ela quando eu voltei para minha cidade, para Manaus. E aí ela começou a me orientar, me orientou inicialmente, ali os primeiros meses, mas depois de um tempo ela não podia mais me orientar, e porque ela precisava assumir um outro projeto na vida dela. E eu falei, ok, agora eu vou seguir daqui sozinha, como é que eu vou fazer? Vou estudar só, né? Então eu ficava em casa estudando sozinha, montando o meu cronograma, estudando para esse concurso. Apareceu o concurso do TRT-11 à época em Manaus, e eu optei por fazer esse concurso. Assim, vou fazer do jeito que dá, mas ainda não estudava da forma que tinha que estudar.
E, coincidentemente ou não, essa minha amiga, que é terapeuta, falou para mim: Janaína, você precisa encontrar um grupo para você estudar, nem que seja um grupo virtual. Você fica muito tempo sozinha em casa. Então, isso pode causar um problema mais lá na frente. Estudar sozinho por um longo período, sem ter essa interação social, pode acarretar um outro problema para você. Aí eu falei, não, não precisa não, eu estou estudando bem, tá tudo certo. E aí ela insistia nisso. Aí eu falei, ok, vou procurar esse grupo na internet. E aí eu peguei, abri o Instagram, comecei a procurar pessoas em Manaus, postagens em Manaus, hashtags. Achei a Juliana. Juliana hoje é servidora lá em Brasília. E aí a Juliana um dia postou que ela estava num grupo de estudo. Aí eu, putz, um grupo de estudo, é disso que eu preciso. Vou pedir para entrar. E aí, pessoal, o que a vida quer da gente é coragem, né? Mandei mensagem para a Ju. Ju, como é que é a reunião do teu grupo? Eu quero participar. Eu literalmente, pessoal, me convidei para participar do grupo. Não tive problema em falar, não tem problema de falar isso, não. E aí fui. Passaram algumas semanas e a Juliana falou: olha, a gente não se reúne todo dia. Mas assim que nós nos reunirmos, eu vou te chamar. E foi exatamente assim que aconteceu. Houve um dia, se eu não estou enganado, uma terça-feira, a Juliana mandou uma mensagem falando que o grupo ia se reunir naquele dia 19 horas. Aí eu falei, eu vou dar meu jeito e eu vou chegar lá. E aí eu fui, 19 horas eu estava no lugar que ela tinha indicado. E pessoal, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei naquela casa, nós entramos pela garagem e no fundo da garagem tinha um grupo reunido estudando, cerca de 7, 8 pessoas. O Wagner estava lá. O Wagner estava dando aula num quadro branco, pessoal, sobre direito do trabalho, explicando o direito do trabalho. Eu olhei aquele rapaz e falei, meu Deus, ele está explicando realmente como se fosse um professor. E o Wagner explicando como funcionavam os prazos. E eu sempre gostei de direito do trabalho e os prazos ali de férias e tudo mais. E aí eu falei, é aqui. Era isso que estava faltando para mim. E, pessoal, a partir daquele momento, eu nunca mais, mas é nunca mais mesmo, saí de perto do grupo. Então, nós começamos a estudar de maneira mais sistemática. Então, o Wagner analisava os editais, ele preparava simulado, nós tínhamos os nossos encontros ali, churrasco, quando era possível. As equipes viajavam juntas, então eu lembro que houve uma prova no Nordeste, em Recife, Recife, que o Diego ficou hospedado na casa dos pais da Cecília. Eu fui também. O pessoal já tinha ido fazer o TRT no Mato Grosso. Então, assim, acabou virando uma comunidade. E nós nos reuníamos, comprávamos passagens juntos, hospedagem e tudo que era possível. Nos encontrávamos à noite ou no apartamento de alguma colega. Eu lembro que a Cecília cedeu a casa dela várias vezes. Nós tínhamos material, data show, e assim nós fomos. O Wagner sempre liderando muito as aulas, ensinando, incentivando. Eu costumo dizer que a minha vida de estudo é um antes e depois do grupo de estudos. Então, o grupo incentivar, estar coeso, fez toda a diferença na minha aprovação. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ajustar o meu método de estudo, ajustei a forma como eu fazia, a minha motivação. É claro que não dá para contar com motivação, pessoal, mas a minha motivação ela estava mais fortalecida e eu pude seguir. Então, as minhas aprovações, né, a prova do MPU que eu fiz, que eu fui aprovada, eu estava com eles na porta de prova, a prova da UFAM, que eu achei que eu não deveria fazer, o Wagner insistiu, bateu o pé, eu fiz a prova da UFAM e fui aprovada em primeiro lugar. O Ministério Público de São Paulo, a mesma coisa, o TRT2 lá em São Paulo também foi dessa forma. Então, eles seguiram comigo, nós acabamos montando, né, ali um núcleo nosso. E aí acabou que também nesse meio, pessoal, você fica muito tempo com as pessoas e você acaba dividindo a sua vida, dividindo as suas angústias. Nós acabamos que nos tornamos amigos uns dos outros, amigo de confidências, de choro, de falar que quer desistir, e um vai apoiando o outro. E nessa, nós acabamos fortalecendo a nossa amizade e amadurecendo esse vínculo. Depois de bater muita cabeça, de chorar,
Acabou que cada um foi nomeado, e no final a gente decidiu também criar um grupo de estudo maior. E aí nasceu o grupo de excelência. O Wagner, como sempre, muito inovador, muito corajoso, muito audacioso, fez o convite, me convidou o Ademir, convidou a Dani para participar, e nós acabamos montando e formalizando esse projeto maior que aprovou tantos colegas nossos. Então, é um orgulho para mim hoje falar que é graças a esse grupo que eu cheguei onde eu cheguei, que é graças a essa equipe que hoje eu tenho coragem para vir aqui falar, vamos estudar juntos, conte conosco. Nós sabemos quais são os obstáculos, porque esses obstáculos nos derrubaram muitas vezes. Então, eu estou aqui hoje para dizer que se você está sozinho, você não precisa sofrer nessa caminhada sozinha. Você tem um grupo hoje, que é o grupo de excelência. Então, se você está buscando um lugar para ser orientado, um lugar que você tenha materiais atualizados, o melhor material do mercado hoje, se você procura uma plataforma onde onde você vai poder fazer a gestão do seu estudo, das suas metas, do seu volume de horas estudados, tudo isso você vai encontrar dentro do JEX. Se você procurar alguém que possa te orientar sobre discursiva, eu tive notas altíssimas em discursivas e elas me garantiram algumas aprovações. Então, é o que a gente ensina dentro do grupo de excelência. Se você procura esse lugar, um lugar para se inspirar, o JEX está aqui. O JEX espera você. Um forte abraço e até a próxima.